Boa tarde para todo mundo. Meu nome é Fernando PR, estou aqui hoje com o Alessandro e com a Mariana. A gente vai contar para vocês uma parte desse trabalho da Doterra que eu considero grandioso. Nós temos, talvez, sem dúvida alguma, um dos melhores óleos essenciais do mundo, com uma qualidade excelente, que quem conhece a Doterra já sabe. A gente tem uma paixão muito grande pela nossa vontade de levar saúde física e emocional para as pessoas, mas tem um outro lado que a gente quer muito que vocês conheçam, que é essa preocupação que a Doterra, talvez uma das únicas empresas deste ramo no mundo, que tem essa preocupação tão grande em, desde o momento em que essa planta é cultivada, o tipo de solo, qual é o contato que ela vai ter com as pessoas, até chegar na sua mão, passa por um processo muito cuidadoso e que foi escolhido. Quando o Doterra começou, eles tiveram essa ideia: queremos fazer algo diferente, queremos fazer algo que possa impactar o maior número de pessoas possíveis nessa cadeia de produção e nessa cadeia até chegar até você, o óleo essencial. Então é bem importante a gente conhecer esse trabalho e a gente aprofundar um pouquinho mais nessa ideia. Nós estamos fazendo uma sequência de muitas aulas diferentes. Eu convido você a visitar o nosso canal, Você Essencial, lá no YouTube. Curte ele, compartilha, mostra para outras pessoas, para que você possa ver todas as lives que a gente já fez nesses últimos 2 meses, com vários profissionais e áreas diferentes. Se você chegou até aqui convidado por alguém, entre em contato com essa pessoa depois para ele poder te explicar, ou ela te explicar um pouquinho mais sobre os olhos. E se você está vendo esse vídeo depois, no momento dessa aula, também entre em contato com quem te mandou esse vídeo. Legal? Alessandro, Mari, sala de vocês, fique à vontade. Bom, primeiramente, então, boa tarde. Quero agradecer mais uma vez de estar aqui. Meu nome é Mariana Silva. Eu hoje vou vestir a camisa da bióloga, porque não tem como falar desses dois trabalhos da Doterra sem lembrar do que eu já estudei. E através disso, eu aprendi muito. Eu acho que o respeito, em primeiro lugar, que eles têm, não só pelas plantas, mas também dos agricultores, eu acho que é todo o diferencial da empresa. Aí vem a parte da minha crença em energias e sabendo que tudo é energia, é, faz toda a diferença também, porque você pega a planta de forma natural, a colheita é natural, no período correto, na melhor fase da planta, com todo respeito a essa planta. Então, não tem como o efeito não ser diferente para nós quando a gente utiliza o óleo essencial. Acho que eu vou esperar melhor você se apresentar, Alessandra, e depois a gente começa, pode ser? Pode, claro, obrigado. Boa tarde a todos, a todas, né, também. Eu sou Alessandro, a minha profissão, eu sou consultor de bem-estar da Doterra. Tudo que eu tivera feito no passado já ficou para trás, eu me orgulho muito disso. E, de fato, eu concordo com a Mariana. Eu também creio nas energias, né? Tudo no mundo, tudo que existe é frequência, e essa boa energia dos óleos essenciais que a Doterra serve para a gente é que promove tanto bem-estar e promove tanta prosperidade na vida das pessoas de ponta a ponta, né? A gente vai ver daqui a pouco coisas assim super interessantes com as quais eu sempre me preocupei desde muito novo, que é de conhecer aquilo, né? Sempre me preocupei, não, sempre me interessei de conhecer aquilo de onde veio, como foi feito e como é que chega às minhas mãos. Então, eu fico muito feliz de compartilhar esse momento aqui com todo mundo e muito obrigado e espero poder contribuir com um pouco de conhecimento aqui que a Mari está trazendo para a gente também com muito carinho. Bom, então hoje a gente vai falar tanto do Healing Hands quanto do Coimpacto, que são as duas frentes principais da Doterra com relação ao trabalho assistencial que ela faz, além de todo o trabalho que nós já sabemos, né,
dos nossos ganhos, as vantagens, né, em ser um consultor de bem-estar. Além disso, a doTERRA também facilita e favorece as pessoas que cuidam das plantas e cultivam as nossas plantas. A estratégia que ela utilizou foi ter parceiros, né? Então, eles chamam, pode passar, né? Eles chamam de organização humanitária, que em 2008, algumas pessoas se uniram, que são 7 fundadores da doTERRA, com uma visão diferente de produção. Então, eles pensaram em não ter um latifúndio para produzir as plantas, e sim ter parceiros que produzissem essas plantas, onde todos ganhassem. Então, assim, todas as pessoas que cultivam as plantas nas suas regiões de origem, com pequenas produções, essas produções são vendidas para algumas cooperativas que têm essas destilarias específicas, onde a doTERRA faz toda essa estrutura para eles. Então, pode voltar um pouquinho ali, porque tem um vídeo ali embaixo. E aí, em 2008, essa visão se tornou realidade. E aí, o nome doTERRA significa dádiva da terra. Então, em 2008 foi quando ela foi fundada. E a primeira característica era ter óleos essenciais de alta qualidade, obtidos e distribuídos pela doTERRA, mas a característica principal é que ele se espalhasse pelo mundo todo, melhorando a vida das pessoas, tanto as pessoas que usam o óleo essencial, quanto as pessoas que produzem o óleo essencial. Então, para isso, eu queria colocar um vídeo para a gente entender um pouquinho como tudo isso funciona. Só clicar. Eu fiquei maravilhado com aquele lugar, imaginando como alguma coisa poderia viver ali. Era tão quente, talvez mais de 50 graus, e sem vegetação também. Era um lugar tão duro e desolado. A Somália é diferente. É um lugar bem difícil. E a vida das pessoas que vivem ali, de fato, não é nada fácil. A região de Sanag é onde ficam os montes de Almado. E todas as resinas vêm daqui. 1/3 da população vive ali e essa é a sua única fonte de renda e acesso a qualquer tipo de recurso. Eles não têm outra indústria com quem podem contar, além da indústria de frankincenses. Nós tivemos que quebrar o que existia ali, tivemos que mudar as coisas. Dave Starling e Emily Wright foram para o norte da Somália e Bosaso antes da doTERRA ter qualquer poder na região. E o que eles viram trouxe uma ideia do que poderiam fazer para mudar as coisas ali naquela região. E eles nos deram um direcionamento. Vocês precisam ir para lá e melhorar as coisas, porque eles precisam muito disso. Nós precisamos dar esperança para eles. E é fantástico ver como as coisas mudaram em poucos anos. Meu nome é Abdahali e esse é o meu filho Mohamed. Nós acabamos de voltar de uma montanha onde nós monitoramos as árvores de frankincense. Eu colho frankincense para viver. E essas árvores foram passadas de pai para filho, por 5 gerações. Nós não temos muito dinheiro, porque as pessoas não investem no que nós fazemos. As empresas vêm e compram o nosso produto, mas é só isso. Se eles investissem na gente, poderíamos fazer coisas bem melhores. O que você tem são coletores individuais. Vivem em vilas e vão coletar de uma região a outra que eles tenham acesso, mas isso por direito tribal. E aí eles vendem para lojistas na vila, que vendem para atravessadores e que levam a resina para outros portos e vendem para os europeus, árabes, etc. E tudo isso acontecia sem nenhuma organização. Infelizmente, isso deixava os coletores em desvantagem, porque eles não conheciam o valor do seu produto. Eles não tinham proteção e não tinham nenhum poder de troca. Os coletores estavam recebendo centavos pela resina.
Na época era 8 centavos por quilo, mas tinha um grande volume de resina que saía daqui. E os coletores eram trapaceados pelos atravessadores. E toda essa resina ia para a Europa, e Iêmen, e todos esses lugares. Nós removemos os atravessadores e fomos direto aos coletores. Formamos as cooperativas e ninguém tinha feito isso antes. Ter esses donos de terra e chefes trabalhando juntos foi algo inédito na história deles. Um dos benefícios de estar no campo e conhecer a região e saber como tudo funciona é que você imediatamente pode encontrar maneiras de melhorar. E nós decidimos que seria um grande benefício ter uma organização inteligente. Então construímos armazéns nas montanhas e áreas de coleta, que funcionam como uma cooperativa, organizando coletores, moradores, vendedores e outros comerciantes de toda a indústria em uma única rede, trabalhando juntos, e que agora empregam milhares de mulheres que limpam as resinas e que garantem que elas tenham uma boa condição e bons salários. Essa organização fez muitas coisas não só para aprimorar a rede de fornecimento, mas para fornecer mais segurança, emprego e justiça para todos os envolvidos. Isso demanda muita confiança, e construir um relacionamento com os clãs envolvidos e até coordenar com o governo é importante por causa das iniciativas de desenvolvimento sustentável. E isso garante que as árvores estarão aqui por um longo período de tempo. Diz pra ele que eu quero ver aquela árvore bem de perto, ok? Está vendo ali? Aquela é uma árvore que está morrendo. Se uma árvore é sobrecarregada, e com isso queremos dizer que se tiverem cortes demais na árvore, e se os cortes forem muito profundos, se houverem cortes demais e eles forem muito fundos, se estiverem perto demais das raízes, tudo isso pode levar à mortalidade daquela árvore. A doTERRA me procurou baseada no meu trabalho, e eles queriam saber como colaborar e como ajudar. E é isso que nós precisamos, que mais empresas sigam esse exemplo e participem em encontrar soluções e estratégias que apoiem uma economia robusta e sustentável para o comércio de frankincenses e suporte para as comunidades que entregam essa matéria-prima para o mundo. Nós nos sentimos responsáveis por manter a sustentabilidade de um jeito que gere benefícios a longo prazo para as pessoas e para as árvores. Foi maravilhoso ver como as coisas mudaram tanto em poucos anos. Ver as mulheres que pensavam que nada iria mudar nas suas vidas e poder pagar um bom salário para elas, do qual elas vão poder depender por anos. Pagar bons salários para os maridos que saem para coletar a resina das árvores, que foram passadas de pais para filhos por gerações. E educar as crianças para que elas tenham uma chance de poder mudar as suas circunstâncias. E nós nos beneficiamos em poder continuar a usar esse óleo maravilhoso. Através da educação, do fornecimento de remédios, comida, salários melhores e melhores condições de trabalho, eu acredito que o nosso trabalho foi muito importante e vai durar por muito tempo. Bom, depois desse vídeo, não sei nem se precisa falar mais alguma coisa, mas, né, o trabalho da doTERRA com relação ao Healing Hands, em primeiro lugar, na verdade, a fundação, então, da doTERRA aconteceu em 2008, e a ideia principal de organização humanitária foi de fazer doações, mas eles não queriam fazer doações aleatórias. A empresa ser o benefício para alguém. Ela queria ser uma troca ou um caminho. Então, aí foi quando a doTERRA criou o doTERRA Healing Hands em 2012, 4 anos depois que ela foi fundada. Esse departamento,
ele é sem fins lucrativos e tem o objetivo de possibilitar que a Doterra alcançasse e atendesse às comunidades carentes. Então, é uma troca. Ela auxilia as pessoas que fazem todo o cuidado e o manejo das plantas, e ela tem, né, nesse meio, as plantas com uma qualidade muito melhor nos seus locais de origem, sem ter um estresse da planta e sem necessitar ter um grande latifúndio para a produção dessas plantas. Esse objetivo tem sido alcançado em parceria com essas organizações e consultores de bem-estar. Mais para frente a gente explica o que significa, como nós também podemos fazer parte dessa organização humanitária, os quais oferecem esperança a milhões de pessoas em todo o mundo. Ontem mesmo o Fernando comentou com a gente que só para a produção de lavanda existem 650 produtores para a produção do óleo de lavanda. Vocês viram que para a produção do frankincense, por exemplo, eles criaram escolas, hospitais. Então, não é apenas o cuidado com o agricultor, é a preocupação da qualidade de vida que essa pessoa tem, do básico. Porque tem acho que a produção, se eu não estou enganada, a produção do vetiver, que eles não tinham água. Eles tinham que andar por 3 horas para conseguir um galão de água, para que eles pudessem beber água. Não é nem água para tomar banho, nada disso, água para beber. Então, eram 3 horas para ir, 3 horas para voltar. A Doterra conseguiu, durante 3 meses, em 3 meses, a construção e levar água até essa população que fazia a produção do vetiver. Então, o Healing Hands, ele procura trazer a cura e a esperança para o mundo com vidas livres de doenças e pobreza. A gente fala assim, livres de pobreza, claro que a realidade deles melhora, ninguém está falando que ninguém vai ficar milionário, mas as pessoas passam fome nessas regiões, as pessoas têm uma carência incrível. Então, assim, tudo que eles puderam já melhorar, para eles foi de uma vantagem, porque é o que o cara fala no vídeo. Eles sempre foram explorados também. As pessoas vão lá, compram o produto ou a planta que eles produzem e acabou. E eles têm que se virar com aquele dinheiro. Então, o que acontece? Eles colhem em períodos que não são os ideais, eles fazem essa extração das plantas de maneira equivocada. Com a Doterra é diferente. A Doterra tem todo o cuidado com a família e com as pessoas envolvidas no plantio, e isso torna a realidade deles muito melhor. Então, eles fortalecem as comunidades carentes com ferramentas necessárias para que eles se tornem autossuficientes. Então, na região ali onde tem a produção, normalmente próximo à destilaria, eles criam tudo isso. Então, seria como se fosse um ambiente ali. Então, tem escola, tem local onde comprar comida, tem água, tem saneamento básico, que a maioria desses países também não tem. Então, isso facilita e ajuda muito essa população. Quer passar esse vídeo? Eu acho que esse outro vídeo aqui também é legal, que é quando surgiu o Healing Hands. Eu coloquei esses vídeos, gente, porque a maioria das pessoas não tem interesse em buscar esses vídeos, e esses vídeos são institucionais da própria Doterra. Todo mundo se preocupa com o negócio, ou em achar como que o óleo funciona, mas a gente precisa saber um pouco disso. Então, se alguém tiver interesse, é só digitar Healing Hands no YouTube, vocês vão achar assim, ó, uma gama imensa de vídeos. Eu acho espetacular isso, porque dá uma visão mais exata do que é a empresa, né? Sim, exatamente. Não é um achismo nosso, não é simplesmente um texto que você leu bonito, que vai falar assim, nossa, que legal. Não, realmente eles põem a mão na massa mesmo. A gente está aqui no distrito de Makwanpur, no alto das montanhas do Nepal. Vindo de Katmandu ontem, a gente pôde ver a beleza que nos rodeia neste povoado. Estamos a cerca de 2.300 metros de altitude, perto das nuvens. Dá para ver os picos de 7.000 metros de altitude dos Himalaias. Este povoado é absolutamente lindo.
Nesta manhã tivemos a inauguração de um projeto hídrico no qual estamos trabalhando. Este projeto permitirá que mais 400 ou 500 famílias tenham acesso à água potável. E não só isso, elas poderão usar essa água para irrigar todas as plantas que cultivam aqui. As valas são bem compridas, com cerca de 1.600 metros. Eles terão que cavar valas para que a água chegue aqui e depois abasteça o povoado, por gravidade. É impressionante sentir o amor que compartilhamos quando trabalhamos junto deles, embora estas pessoas vivam do outro lado do mundo. É como se fôssemos irmãos e irmãs, trabalhando juntos, cavando valas, movendo pedras em prol deste projeto. Eu tive a oportunidade de colocar alguns olhos nas mãos dessas mulheres e poder me conectar com elas e sentir o trabalho duro daquelas mãos e aplicar o Aroma Touch, um pouco de eucalipto, cardamomo, deep blue. As mulheres se abriram e nós criamos um laço. É por isso que eu adoro poder dar o presente do toque e dos olhos, porque ele nos une. Ir além do idioma, poder segurar as mãos de alguém, olhar em seus olhos e dizer "Namastê, eu vejo você". Isso significa muito. Geralmente passamos pelas pessoas apressados, mas eles param e veem de fato o indivíduo. Ontem foi a minha segunda experiência participando de um evento do Days for Girls. Nós conversamos com dignidade e respeito sobre menstruação, ser uma mulher e cuidar de si própria. Foi um momento maravilhoso. Eu estou muito grata. – 500 famílias receberão acesso à água. Estima-se que o projeto seja concluído em 6 meses. Vocês estão vendo que, assim, são vídeos de lugares completamente diferentes, né, do mundo inteiro, onde tem esse auxílio. O financiamento do Healing Hands acontece de algumas formas. Uma das maneiras que eles encontraram foi a venda de alguns produtos dentro da doTERRA. Até, eu não sei se a gente conseguiu colocar isso como uma regra, né, Fer? A gente tinha pensado na live do mês, acho que foi mês passado, não sei, mês retrasado, falando sobre o Healing Hands, porque existem 2 produtos que são utilizados, né, para a venda desses produtos é revertida para o Healing Hands. Uma delas é a loção feita com óleo de rosa, que a gente ainda não tem no Brasil, mas toda a venda, aqui ó, todo montante arrecadado com as vendas do óleo de rosa é destinado diretamente para o doTERRA Healing Hands. Ele foi escolhido pela doTERRA em virtude do seu valor exclusivo, já que a loção incorpora o óleo de rosas, que é conhecido como a rainha dos óleos essenciais. Então, assim, pelo seu grau de delicadeza e importância, essa loção foi a escolhida, é um dos produtos que foi escolhido para a venda ser revertida para o Healing Hands. Para produção, na verdade, de 5 ml de óleo essencial de rosa, eles precisam de uma mão de obra extremamente intensa, porque são necessárias 60 mil rosas para produzir 5 ml do óleo de rosas. Então, eu achei assim, isso incrível, a delicadeza que eles encontraram e o produto mais delicado ainda para fazer esse retorno para a própria empresa. Todo esse valor arrecadado não visa lucro para a doTERRA, tanto é que se a gente fizer a compra desses produtos, nós não temos o PV, não são revertidos os pontos, é exatamente um produto que é revertido para arrecadação, para auxiliar o Healing Hands. Pode passar ali. Um outro produto também que é utilizado é o Hope. Esse nós temos no Brasil, que é o óleo da esperança. Então, não é à toa também que ele também foi escolhido.
ele é um blend da doTERRA, um roll-on, que ele é direcionado para o combate ao tráfico e exploração de crianças. Então, a venda desse óleo, através da venda desse óleo, foi feita também uma parceria com o Childhood Brasil, que é uma organização não... Como é que fala? Organização... fins lucrativos, é isso? É uma OCIP. É, uma organização da sociedade civil de interesse público. E essa fundação, essa instituição foi fundada pela Rainha Sofia. Na verdade, aqui embaixo, Lê, não precisa pôr o vídeo, é só para caso alguém queira saber quem é a Rainha Sofia, porque existem gente que nunca ouviu nem falar dela, mas ela é uma brasileira que é rainha, na verdade, da Suécia, e ela fundou essa instituição para proteção de crianças e adolescentes, até mesmo pelo tráfico de crianças e adolescentes e o abuso dos menores. Então, a venda do Hope, desse blend, é revertida tanto para o Healing Hands quanto para o Childhood Brasil. Essa outra parte do Healing Hands, que é o empréstimo para microempreendedores, tem um vídeo que fala sobre isso, que os produtores, no período que eles precisavam fazer a colheita das plantas, não era o período que eles precisavam do dinheiro. Eles precisavam do dinheiro antes do período da colheita. O tempo não batia. O tempo que eles precisavam do dinheiro com o tempo da colheita. Então, o que eles faziam? Eles colhiam antes do período necessário. Então, a produção de óleo era menor. O que a doTERRA fez? Ela financiou, ela custeou tudo isso para quando realmente fosse a produção ideal, eles fizessem essa colheita. Porque como eles precisavam do dinheiro antes, vamos dizer, se eles conseguissem produzir 100 mil litros de óleo, eles produziam 60. Por quê? Eles não colhiam no período correto. Como a preocupação da doTERRA é com a qualidade, além das pessoas, a qualidade do óleo que a gente utiliza, ela precisava fazer essa colheita no período correto. Então, ela faz esse empréstimo para esses microempreendedores, antecipadamente ela dá o dinheiro que eles precisam, e aí no período correto de colheita, eles fornecem o produto. Ontem mesmo a gente estava conversando na live, pode passar. A gente estava conversando na live que muita gente fica bravo que entra no site da doTERRA, por exemplo, e não tem o óleo que ela está querendo, está em falta. Aí a pessoa fala, mas como que não tem o óleo? Onde já se viu? A doTERRA não tem noção do quanto consome? Em primeiro lugar, a gente cresceu exponencialmente, né? Ninguém estava pensando que ia ter esse boom de vendas. Em segundo lugar, exatamente, é o respeito com a planta. Aí a gente entra lá naquele catálogo do período que vai demorar a reposição e fala, gente, como é que pode? Vai demorar tudo isso de tempo? Sim, demora tudo isso de tempo. A planta precisa crescer e ela tem um período correto de colheita. Além desse empréstimo, né, de microcrédito, a doTERRA também se concentra em programas e organizações que trabalham para melhorar o saneamento e a disponibilidade de água, que foi esse vídeo que a gente mostrou agora. Então, eles têm uma preocupação com a população que cultiva as plantas em trazer água e saneamento e qualidade de vida para todos eles. Além disso, também geram oportunidades educacionais. Não sei se vocês prestaram atenção, mas as pessoas que estavam ali são consultores de bem-estar que foram até a região, todos eles colocaram a mão na massa para fazer essa construção e trazer a água, disponibilizar água para essa população. E no final de tudo isso, eles apresentam os óleos para as pessoas. As consultoras usaram o AromaTouch nas pessoas que estavam ali trabalhando. Então, é uma troca ali de benefícios, uma troca de amor, né? A preocupação com o próximo, que eu acho que isso também faz toda a diferença. Desde 2015, a doTERRA Healing Hands já doou 6 milhões na luta, né, contra o tráfico humano no mundo. Então, uma das premissas, né, é resgatar, cuidar e prevenir.
Então, eles resgatam todo esse amor, todo esse cuidado, esse carinho, que a maioria dos produtores vem de família, né? Os pais vêm de várias gerações, como foi o caso daquele primeiro vídeo, que já estava na 5ª geração de extração de frankincense. Então, assim, é se preocupar, prevenir doenças, prevenir acidentes, prevenir patologias, educar, então, cuidar de uma maneira mais próxima das pessoas. Posso falar um pouquinho? Pode, que eu já falei demais. Tô curioso, o que você está querendo, o que você está bebendo aí, Mari? Obrigado. É chá, viu? Chá para emagrecer. Chá com Smart Sasse. Também estou usando Smart Sasse. Bom, pessoal, eu adoro assistir essa aula da Mari, porque a gente consegue perceber que, graças a Deus, existem empresas, né, que são formadas por pessoas que têm uma preocupação muito, muito intensa, muito grande, uma responsabilidade muito grande com o que ela produz, como produz e quais são os benefícios que ela causa, não só no cliente final, mas em quem manuseia a matéria-prima, que é a vida da empresa, né? O que seria da Doterra, o que seria de qualquer empresa no planeta hoje, se ela não tivesse os prestadores de serviços, aquelas pessoas que estão ali no campo, e a gente está falando aqui de campo, né? Porque nós estamos falando de óleo essencial, mas assim, o grande barato da Doterra é que ela se preocupa com o processo de produção, né? Desde o plantio, da escolha da região onde as plantas têm as melhores condições de vida, naturalmente elas conseguem sobreviver com maior esforço e por isso elas produzem os melhores óleos essenciais até chegar na nossa casa ao redor do mundo inteiro. E um braço da Healing Hands, né, da Fundação Healing Hands, é chamado de co-impacto. E o que é o fornecimento por co-impacto? É parte do que nós vimos naquele vídeo do frankincense, né? A empresa vai para os locais onde ela vai extrair, né, ela vai destilar os óleos essenciais e ela cuida de todo o processo, desde da melhoria de vida, da qualidade de vida dos agricultores, das pessoas que manuseiam as plantas, passando pelos destiladores, enfim, por toda a comunidade local. E uma outra informação que eu fico muito, muito, muito apaixonado, e a Mari falou muito bem lá atrás, a empresa não foi atrás de comprar terras ou de comprar o óleo essencial de alguém que tem uma grande fazenda única, exclusiva, só de produção de plantio de uma determinada planta. Ela vai nas regiões do planeta onde aquela planta produz as suas melhores e mais complexas propriedades químicas, né? Químicas naturais, e fomenta o desenvolvimento daquela região. E esse braço chama co-impacto, né? Que é o método adotado pela Doterra Healing Hands para o abastecimento sustentável dos óleos essenciais da empresa, né? Da Doterra. Isso realmente é apaixonante, porque nós sabemos que os recursos do planeta precisam ser cuidados, né? E, com certeza, empresas que fizessem isso preservariam mais e cuidariam mais do agricultor até o consumidor ao redor do mundo, né? E eu acho muito bacana, acabei pedindo licença para a Mari para colocar essa bússola, esse mapa e esse chapeuzinho de detetive aqui, porque é um olhar muito clínico da Doterra sob o ponto de vista de identificar quais são as plantas que produzem os óleos essenciais, de onde essas plantas são originárias, ou seja, portanto, onde elas produzem as melhores e mais complexas qualidades, né, químicas naturais dos seus óleos, e ir para aqueles locais para poder conviver com as comunidades, para poder saber como é que eles vivem, para preservar a sua cultura local e estimular o desenvolvimento socioambiental dessas regiões. Então, isso realmente me deixa muito motivado. Sem dúvida nenhuma, quando eu entrei para a Doterra, não foi isso que me atentou, porque não foi essa informação que estava saltando aos meus olhos,
mas eu não tenho a menor dúvida de que, por algum motivo, isso também é algo que me toca muito, né? E aqui a gente pode ver no mapa mundi, né, onde estão distribuídos por mais de 40 países o fornecimento desses óleos essenciais. O Brasil é um país também privilegiado. Eu acho que hoje esse mapa ainda não está totalmente atualizado. Nós temos, acho que, 3 ou 4 óleos que são produzidos aqui, que é o Copaíba, aqui perto de onde a gente está, onde eu estou, o limão Tahiti, e, se não me engano, mandarina verde, vermelha e o amarela, que inclusive está no LRP desse mês, né? Vai grátis para quem fizer os 125 pontos esse mês. E esse tipo de fornecimento ocorre nas áreas, né, como eu disse, do mundo mais apropriadas e onde melhor cultivam as plantas para os óleos essenciais. E, o mais importante, ele contribui para ajudar as comunidades a superar as dificuldades e a pobreza. Eu amo assistir aquele vídeo do frankincense, amo aquele do vetiver, também gosto do cardamomo, né, aqui na Guatemala, porque a gente vê que a empresa, ao invés de facilitar a vida dela e colher os óleos essenciais em fazendas organizadinhas, de produtores que estão ali já estabelecidos, não. Ela se preocupou em gerar um bem-estar a partir do que há de melhor e de incentivar as comunidades ao redor do mundo para viverem daquilo que eles sabem fazer por N gerações, né? A Mari falou aí do frankincense, né? Que é o nosso incenso, que é o óleo dado, um dos presentes que Jesus ganhou. Você vê que a empresa vai naquela região, ela supera dificuldades, ela encara problemas e ela ajuda famílias no sentido de dar todo esse suporte, de trazer para a gente aquilo que tem de melhor no mundo, sem explorar as famílias, né? Isso, Mari, me deixa... Eu amo isso, né? Eu estou ficando muito sensível, eu passei dos 50 anos, e acho que eu, principalmente depois disso, bem antes, acho que há uns 8 anos, eu venho colapsando esse tipo de informação. Isso vem me tocando muito, né? Porque a gente vai vendo que o ser humano tem que evoluir no sentido de devolver àqueles que prestam um serviço tão bonito desse algo que só o dinheiro e o carinho pode dar. A gente fala de dinheiro porque essas pessoas são exploradas, e a exemplo do que acontecia, por exemplo, na África, onde são destilados alguns outros óleos, no caso de, não me lembro exatamente o país, mas que as mães eram exploradas sexualmente. E com o trabalho de cultivo e de destilação de um determinado óleo, essas mães passaram a ter renda e poder cuidar melhor das suas famílias. É uma maneira, inclusive, da gente que não tem muito tempo, nem tem condição de ficar atrás, de contribuir para que essas famílias tenham esse sustento. Quando a gente compra um óleo de rosas, né? As pessoas às vezes acham caro um óleo de rosas, mas imagina 60 mil plantas para poder produzir um óleo de rosas, o loção para as mãos e o hope, né? Que é a esperança das pessoas ao redor do mundo inteiro, né? E graças a essas relações, né, que foram desenvolvidas nesses locais, no fornecimento por impacto da Doterra em Rendes, ela conseguiu estabelecer projetos humanitários que beneficiam os membros das comunidades e trabalhadores, né, que vivem nessas regiões. É isso que eu falo. Não basta a gente ter um produto espetacular, que para a gente aqui que está aqui na ponta, Mari, eu acho que é muito bacana, porque a gente tem a certeza do que a gente chama, do que eu gosto de chamar de rastreabilidade. Ou seja, a gente tem certeza que nós estamos usando o óleo essencial proveniente da melhor planta, cultivada da melhor forma, com a colheita na época certa, exemplo do que você disse, daquela região onde a Doterra financia, né, antecipa a colheita para as famílias, para depois eles fazerem essa colheita, ou seja, eles têm toda uma responsabilidade no cuidado com essas famílias e com a natureza, e aí a gente recebe aqui na ponta de cada planeta, em qualquer lugar onde a gente esteja, esses produtos que têm uma vibração energética extremamente valiosa. E aqui a gente tem um vídeo, eu vou compartilhar para a gente ir para o final, tá bom? doTERRA essential oils have a profound impact on our health and wellness.
But the impact of how and where they're sourced goes beyond a drop of oil. First, we search the globe to identify the best plant material, harvested and expertly distilled for oil potency and quality. Many of our essential oils come from countries facing economic and environmental challenges. This provides a unique opportunity for doTERRA to produce the highest quality essential oils while also doing good in a sustainable way. We call this co-impact sourcing. Through this approach, we are creating jobs and improving incomes in countries where they are much needed. Developing long-term partnerships with artisan small-scale growers and distillers around the world. These partnerships transform the playing field for growers to improve their production and establish stable prices with a trustworthy long-term buyer. Helping growers organize themselves into cooperatives to achieve common goals and higher quality while ensuring farmlands are preserved and passed on to future generations. These cooperatives also ensure growers receive fair and on-time payments in favorable installments that help throughout the year. In these areas, doTERRA's Healing Hands Foundation is funding the construction of schools, health clinics, cooperative buildings, water systems, and more to empower growers, their families, and communities today and tomorrow. Through co-impact sourcing, doTERRA is improving lives and providing hope to people in desperate need of opportunity. Through this approach, we ensure the long-term supply of the best plant materials to consistently deliver the highest quality products. So it's more than just a drop of oil in your hand. It's a catalyst for impacting many lives beyond your own. Sem dúvida nenhuma, a gente passa a conhecer esse cuidado que a empresa tem com todo esse assunto, né? E aí, a prova do que eu disse agora mesmo, da rastreabilidade dos produtos, ela é pautada num tripé, né? Que vem na fonte, ou seja, a gente consegue identificar de onde vem o óleo, quem são as pessoas envolvidas no plantio, no cuidado, na colheita, na destilação, no invase, no transporte, e todo um processo. Eu amo essa palavra, que não tem nada a ver com direito, que ajuda muito a gente a entender o seguinte, que algo bem organizado faz parte de um processo bem elaborado, né? E eu percebo, uma das coisas que me apaixona na doTERRA é o processo como as coisas são feitas, né? Então, ela sempre que a gente vai falar de doTERRA, eu principalmente vou citar essas fontes de processo, porque em que pese no passado eu não ter gostado de alguns processos que emperravam os negócios, na doTERRA é totalmente o inverso, né? Os processos são justificados pela complexidade e pela maravilha dos óleos essenciais que são entregados aqui na ponta para a gente. O segundo tripé, não menos importante, não existe essa ordem dentro da companhia, é o compromisso e a responsabilidade ambiental, né? Ela preocupa com a sustentabilidade para garantir a longevidade, né, das economias locais, das famílias e da produção. Ou seja, a Mari, eu amo essa aula da Mari, porque é o seguinte, ela explica muito bacana quando ela citou o exemplo de que uma árvore ou uma planta, ela não dá para a gente o fruto o ano inteiro. Então, a doTERRA, ela respeita esse processo de extrair da planta só o que pode ser extraído na época correta, no horário correto e da forma a não ter danos para essa planta, né? Ela se preocupa muito com a conformidade, né? Porque a conformidade é algo que traz a gente mais uma vez, para um processo que organiza toda uma produção, né? Ela se preocupa, a exemplo da extração da colheita das plantas e da destilação desses óleos essenciais, em preservar, né, a biodiversidade dos locais, em reduzir todo e qualquer dano que pode ter na natureza, inclusive para não ter impacto com camada de ozônio, nem
comprometer a emissão de carbono, enfim, essas coisas. E não podemos deixar também que o processo de treinamento que a Doterra executa nessas regiões é algo que visa manter as pessoas no seu ambiente, manter as pessoas na sua cultura local e estimular o desenvolvimento, como a gente mesmo falou. A gente não está falando aqui que ninguém ou que alguém vai ficar milionário lá com essa extração, não, porque não é a cultura deles. Mas a grana que entra lá, o dinheiro que entra lá por meio da Healing Hands, pelo processo com impacto da Doterra, ele ajuda a treinar e a manter essas pessoas nos seus ambientes, com a cultura local e, principalmente não menos importante, respeitando as normas legais, nacionais e internacionais. E aí, o terceiro tripé, a terceira estaca desse tripé é o impacto social, né? Ela gera emprego, ela gira grana, né? Gera receita, faz uma economia local ser mais pujante e, portanto, preservar aquelas pessoas nas suas regiões, a exemplo de não mandar ninguém sair dali para ir para outras regiões e se arriscar. Então, ela conserva essas pessoas trabalhando desse jeito. Os pagamentos justos e pontuais, a Mari também já falou lá atrás, essa sabe tudo, já falou lá atrás, esse processo de retirada do atravessador do negócio da Doterra e ela indo estimular a produção direto com a família ou com as cooperativas, criando, inclusive, cooperativas, ela consegue pagar mais por essa matéria-prima e, com isso, ela gera, sim, essas condições de vida que deixam as pessoas tão felizes, a exemplo dos vídeos que a gente viu, né? Então, essas condições justas de trabalho, né? Ambiente seguro, com a cultura organizada e com respeito a todas as condições de saúde para as pessoas. Fazendo isso, ela aumenta a capacidade de produção e, por final, ela vincula as pessoas às suas comunidades, né? Ela implementa esses projetos comunitários de impacto social, financiado pela Healing Hands Foundation, né? HHF, Healing Hands Foundation, e por outros doadores. E aí existem parcerias com outras empresas e companhias no mundo inteiro para poder fazer esse trabalho espetacular. E aqui estão os contatos da doutora Mariana Santos Silva. Eu não coloquei aqui, mas todo mundo procura nós, né, Mari? Eu fico feliz de ter podido compartilhar desse momento aqui com você e grato, né? Porque eu jamais teria capacidade de fazer um material desse nível. Fico feliz com tudo isso que você proporcionou para a gente e com a presença de todo mundo aqui, né? Eu tenho um outro desafio para essa dupla, então, se vocês toparem. Eu topo toda hora. Eu tenho um outro desafio. A vida é feita de desafios. Nós falamos agora, muito legal, né? Essa apresentação toda, mas assim, ela está falando muito global. Eu acho que nós já temos coisas suficientes aqui para a gente poder pesquisar e montar uma aula. Nós já temos os nossos produtores ali no sul dos cítricos e aqui no Brasil da Amazônia também. Estava demorando de chegar nessa parte. Eu tinha certeza. Já conheço ele. E a Mari, falamos sempre sobre os projetos sociais, mas nós já temos alguns projetos, eu não sei se vocês sabem também, além dos projetos sociais oficiais da Doterra, existem alguns projetos menores, comunitários, que alguns consultores de bem-estar vão atrás da Doterra e fazem... Eu acho que, enfim, eu acabei tirando, porque tem tanto critério para fazer essa... Mas eu ia fazer uma sugestão da gente tentar montar uma aula futura, pode ser para depois, para o mês que vem, não sei, mas montar uma falando agora do Brasil. Então, legal. A gente fala do projeto de co-impacto ali do sul dos cítricos e da Copaíba, e a Mari já, de repente, pega um pouco dessa parte do Healing Hands, de alguns projetos que foram feitos, não só do Childhood, mas também de alguns outros projetos menores que já tem. Quando a gente estava na convenção do ano passado, aqui no Brasil, tinha uns painéis,
E os painéis tinham, por exemplo, alguns projetos menores, como alguns grupos que estão indo fazer o Aroma Touch em algumas cidades com pessoas mais idosas, tal. Eu acho que seria legal, porque a gente mostrou o macro, agora a gente mostra um pouquinho menor. O que vocês acham? Porque senão, às vezes tem gente que tem a dificuldade de pensar que isso é uma coisa palpável. Fica só na visão assim, só ajuda país muito pobre. Então, aí pode até gerar aquela coisa, mas será que também não explora? E não é essa a ideia. A ideia é realmente auxiliar e ajudar, né? E vindo para a nossa realidade, talvez fica mais palpável. O Healing Hands, ele está lá no site, né? Está lá no site esse processo. Eu estou esperando o Fernando chegar a Diamond para poder pedir a bênção para ele. Tá faltando. Já está gravado. É o seguinte, Maria, eu tenho um projeto social de um grande amigo que é médico em Goiás, em Goiânia. Então, eu só estou esperando o Fernando. Ele está me incluindo no estatuto da fundação dele, que ajuda crianças com problema de vício, né, que estão deixando o vício. E estou só esperando. Fernando, você poderia, quando você chegasse a Diamante, assinar o meu projeto para mim, por favor? Falta pouco, então. Falta pouco. Acho que até o final do ano vai. Pois é, por isso que eu estou tranquilo. Aí você pode fazer uma live sendo o primeiro consultor da nossa linha com um projeto no Healing Hands. Olha que legal. Pois é. E até agora ele está aí ensaboando, né? Nossa, peraí. O cara tá mais rápido que o ninja. Vamos lá, a gente vai chegar. Não, estou falando que ele não respondeu o que vai fazer. Não, tá assinar o projeto para mim. Eu já falei que eu toco pela primeira vez que você convidou. E sendo gravado. Já falei que eu toco pela primeira vez que você falou. My Lord, você não falou que vai assinar o meu projeto. Eu já falei para você. Se estiver na conformidade, não vou pedir dinheiro para beber cerveja, não. Isso é edita. A primeira vez que você falou, já topei, já está topado. Uma coisa que eu acho legal, o Healing Hands ele é tão amplo, existe uma parte dele, por exemplo, nos Estados Unidos, que a gente viu quando a gente estava na convenção nos Estados Unidos, que tem uma casa de apoio para pessoas que sofrem algum tipo de violência. Isso lá nos Estados Unidos. O Healing Hands não acontece só em países mais carentes. Dentro ali dos Estados Unidos, eles têm uma casa de apoio para pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica, seja mulheres ou crianças ou quem for. Essa pessoa pode ir para essa casa onde ela vai ter um apoio psicológico, terapêutico, inclusive com o uso dos óleos, e ela pode ficar ali até ela ser encontrada uma outra parte da família dela que vai poder dar apoio para ela, caso ela não queira mais voltar para o lar dela. Então, esse projeto ele é muito amplo, ele pega muitas coisas diferentes, e realmente é muito difícil você falar tudo que eles fazem, porque ele realmente é muito grande. Então, esse, por exemplo, eu conheci, ele é típico ali dos Estados Unidos, geralmente não se fala muito nos sites, mas a gente viu, inclusive, a pessoa que coordena esse espaço, essa casa de apoio, estava lá na convenção falando. Então, acho que é legal a gente trazer um pouquinho para o micro agora e falar um pouco do Brasil, né? Então, a gente poderia, quando tiver o material pronto, sem data específica, quando tiver o material pronto, a gente monta uma outra, aí a dupla podia voltar aqui para falar já do trabalho que acontece aqui no Brasil. Com certeza. Estamos aí. Tá ótimo. Gente, maravilhoso, hein? Engraçado que vocês aí falando e eu aqui tentando montar um stories para sair ao mesmo tempo, colocando treinamento com a equipe Você Essencial nessa tarde de sábado, né? E aí tô ali procurando a imagem que eu estava procurando era a imagem que vocês estavam colocando ao mesmo tempo, assim, e eu escutando e tô aqui, consegui terminar de montar, né? Falei, pô, mas tudo bem. Então, assim, ó, conectados, viu? Isso aí. Tá ligada. Essa parte do Healing Hands é fantástica. Como a gente falou, cada um tem a sua porta de o que a pessoa presta mais atenção, né? O que ela chama mais o coração dela, pelo menos num primeiro momento. Mas eu acho uma porta muito interessante de a gente mostrar para outras pessoas, porque, assim, muitas empresas, não é uma coisa exclusiva da doTERRA, muitas empresas fazem coisas muito legais, têm projetos sociais, têm um cuidado com a ecologia, sem dúvida alguma. Porém, esse cuidado assim tão amplo, desde o começo, chegando até o final, passando por projetos sociais em muitos países diferentes, envolvendo uma coisa de agricultura. Eles têm o slogan que eles usaram bastante esse ano na convenção, né? Que era você buscar na fonte aquilo que é o melhor
mas no processo ajudando o máximo de números de pessoas possível. Então é você buscar o melhor óleo na melhor terra, na melhor condição ambiental, porém nesse processo ajudando o máximo de número de pessoas possível. Eu acho essa ideia muito, muito especial. E muitas pessoas que estão usando óleo não têm noção disso. Tem pessoas que estão dentro da doTERRA, já participam, mas não têm noção dessa grandiosidade. Eu conheci antes de conhecer a doTERRA, porque isso para mim foi importante para tomar a minha decisão, porém foi muito importante quando eu fui na convenção, tanto a convenção lá dos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Por isso que a gente sugere que, se você puder, participe da convenção, que você vai entender muito melhor essa grandiosidade da empresa que a gente está representando. E quando a gente viu ali, no caso da comunidade americana, são 40 países representados ali, tínhamos um representante de campo dos 40 países no palco, cada um com a sua bandeirinha, e cada um falou ali, era um painel, eles falaram 2 minutinhos, porque era muita gente, mas cada um contou ali um pedacinho do impacto que teve receber a empresa que tirou ali os atravessadores e começou a trabalhar diretamente com os agricultores nesse formato de impacto de cooperativa. Eles falam que na maioria dos casos, teve um aumento de 4 vezes em valor que eles recebiam. Isso, assim, era o mínimo. Então, se eles recebiam X, o mínimo que melhorou foi 4 vezes o valor que era recebido antes. Porém, eles não mudaram só isso, né? Eles mudaram em trazer a tecnologia, em construir a escola, em construir a fonte de água, em construir um hospital. Então, o impacto direto na casa deles foi de, no mínimo, 4 vezes o aumento de salário deles, fora todo o benefício para a comunidade de uma forma geral. Isso é, assim, impressionante. Você vê que eles poderiam estar fazendo como todo mundo fazia antes, simplesmente ir lá comprar aquela matéria-prima por um preço mais barato. Sem dúvida alguma, eles conseguiriam ou abaixar o preço do produto ou ganhar mais, faturar mais, mas eles se preocuparam em ir lá e fazer a coisa certa, da forma ecológica, da forma mais socialmente justa possível, independente de esse ser o caminho mais fácil. Isso é que eu acho muito impressionante. A nossa tendência é procurar o caminho mais fácil. Eles procuraram o melhor, o mais justo e que tem um impacto maior no número de vidas de pessoas envolvidas. Isso eu acho, assim, espetacular. Eu vou voltar a falar, eu sou apaixonado por essa questão de processo, porque processo gera organização, otimiza resultados e garante transparência. Eu até gosto, de vez em quando, eu brinco com alguém, se eu mostro uma maçã e brinco, você está vendo esse pepino aqui? A pessoa, né, pepino, você está ficando doido, por quê? Muitas vezes a gente come uma maçã, a gente nem está comendo uma maçã, então a gente não sabe de onde ela veio, como ela foi cultivada, como ela foi colhida, a gente não sabe como ela foi transportada, por quanto tempo ela ficou em cima de um caminhão, quem foi que fez, a gente não sabe nada e tem essa confiança louca em comer aquela maçã. Eu estou falando maçã porque eu amo maçã, amo maçã de todo jeito. E a doTERRA, essa transparência que ela tem em informar para a gente como ela executa os processos, isso é espetacular. Eu sinceramente, eu arrepio, porque passei quase 30 anos da minha vida trabalhando com processo, né? E sempre às margens do processo, porque logo muito rápido, graças a Deus, eu dei certo na vida, eu podia mandar mais do que executar, mas eu observava que processo é quem fazia a gente evoluir no nosso dia a dia, sabe? Aquele a gente conseguia construir um relacionamento muito bom com o nosso cliente, com os nossos parceiros. E a doTERRA prima por isso, né? Ela organiza todo um conceito de uma empresa que está alinhada na área industrial ou agrícola, mas ela é toda uma empresa de bem-estar, de gestão, de tecnologia. Então, a gente tem muita confiança. Eu tenho muita confiança quando a minha mãe vira para mim e fala, Alessandro, que óleo... A minha mãe eu não tenho filho, né? Então, a minha mãe é o bem mais precioso que eu tenho, mais precioso do que eu mesmo. Então, quando eu tenho muita confiança, quando eu pego uma garrafinha dessa aqui, eu falo, mãe, pode passar, pode tomar. Meu filho fala, mãe, toma logo, toma isso aí. E minha mãe tem 70 anos de idade. Então, assim, isso
gera o que a gente quer e poderia, né, chegar nas outras empresas sob o ponto de vista delas falarem, bom, gente, vamos começar a copiar isso, é mais difícil. Não só nas empresas de óleo essencial, não estou falando dessas. Elas já estão executando os outros trabalhos dela, mas todo, né? Quando a gente compra um arroz, a gente não sabe como esse arroz, onde ele foi plantado, como ele foi cultivado, nem como foi colhido. Então, a minha colaboração era só essa, dizer que essa transparência por meio de tudo que a Doterra faz é que gera esse amor. Eu sou apaixonado nisso aqui, eu bebo óleo toda hora. Já deve estar bebendo umas 30 gotas por dia, Fernando. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, vou deixar os links que foram falados aqui, e vou colocar mais 2 links também depois, que um é do site da Doterra, que é o doterra.com, tem uma parte ali do site dela que tem a nossa história, e ali fala um pouquinho sobre a empresa e tudo mais. E tem um site que é o Source2You, que tem muitas histórias de como são feitos os óleos, né? Das histórias que estão por trás desse processo todo de produção e de extração do óleo. Então, esse Source2You tem muita coisa, inclusive é o mesmo site que a gente usa para dar uma olhada na qualidade dos óleos, né? Os óleos da Doterra, embaixo deles, sempre tem um númerozinho meio amarelado, né? Não vai dar para ver direito aqui, mas ele é meio amarelinho. Ó. E esse daqui, quando você entra lá no Source2You com esse código, você consegue ver os testes que foram feitos com este óleo. Então, você consegue ver resultados da qualidade do óleo que está na tua mão. E neste mesmo site, a gente também tem essa série de histórias aí sobre as famílias e produções. Algumas dessas pessoas já foram retratadas nos vídeos que a gente está comentando, mas tem mas muito mais gente que foi beneficiado e às vezes a gente não sabe. E ali tem histórias muito bonitas para a gente conhecer. Vale a pena conhecer o site ali do Source2You, que é muito legal. Vamos mais uma vez, né? Se alguém estava vendo a gente aqui no vídeo até agora, entre em contato com quem te chamou para você conhecer um pouquinho mais. Te faço aí esse convite para pesquisar um pouquinho sobre a Doterra e todo esse trabalho de co-impacto e do Healing Hands. Alguns tempos atrás aí a gente começou a receber este folhetinho quando a gente faz uma compra, já está apresentando para a gente, né? Da Childhood aqui no Brasil. Temos até um QR Code para você poder visitar o site e conhecer, que é bem legal. E eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais esse trabalho todo. Então, gratidão aí para todo mundo. Gratidão, Alessandro, pelo seu tempo, pela contribuição, Mari, pela, mais uma vez, parceria aí de trazer coisa legal para a gente no sábado. Para todo mundo que estava assistindo, um abraço. E assim que essa pandemia acabar, que a gente possa começar a pensar nos nossos projetos, para a gente devolver um pouquinho também as coisas para a sociedade. E quando eu quero fazer, eu já falei para vocês, faço um convite para todo mundo que está na nossa equipe, da gente começar, assim que a gente puder se movimentar com mais liberdade e tiver passado esse ano, provavelmente, a gente tentar descobrir aí quando vai ter essas próximas viagens aí que a gente pode ser voluntário, e aí quem quiser ir, eu com certeza vou querer participar de um desses projetos para ver lá de primeira pessoa como é que funciona. Então, eu também quero, nós vamos fazer uma caravana. Fica o convite para todo mundo e gratidão para todo mundo aí no coração de vocês. Bom finalzinho de tarde, bom final de semana, bom feriado. Obrigado, gente. Tchau, tchau, Ana, tchau, Mari, tchau, Lari, tchau, Neuza, tchau, Júlio, tchau, Natália. Fiquem com Deus, meninos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.